Estamos de volta com o programa Falando Nisso, recebendo hoje o doutor Ari Friedenbach. Ari, como que o presidente Lula, que já era presidente quando a sua filha foi assassinada e continua hoje, a gente já teve outros casos, como daquele menino João Hélio, que foi arrastado por um carro, mais recentemente o caso da menina Isabela. Como que o presidente Lula ele trata com esses assuntos que causam sensacionalismo na imprensa e também particularmente com o caso da redução da maioridade penal? Na verdade, ele não lida com esse tipo de assunto. Eu vejo como uma grande habilidade do presidente Lula tratar de assuntos que sejam uma unanimidade, nada que possa comprometer a popularidade dele. A questão da redução da maioridade penal, a qual eu repito, sou contrário, é um assunto extremamente espinhoso, extremamente polêmico, que divide opiniões. Então, a atitude do presidente é aquela atitude do não vi, não sei do que estão falando. Eu tive com diversas autoridades na época, seja no Legislativo, no Senado, na Câmara, seja no Judiciário, com os presidentes de todos os tribunais, com alguns ministros de Estado, mas o presidente Lula absolutamente fez como se nada estivesse acontecendo. Não é com ele o assunto. Ele alguma vez ele recebeu o senhor? Nunca. Foi tentado marcar uma audiência com ele, naturalmente, mas ele se fez de surdo, como procura fazer sempre que algum assunto polêmico, seja o que envolve corrupção no governo, seja no que envolve matérias como essa, por exemplo, que são, repito, divide opiniões. Eu acho que a grande habilidade é lidar com questões unânimes. Se o governo se vê contrariado, eles lidam com aquela truculência petista, é isso que eu vejo. Aquela passeata que teve logo após o assassinato da sua filha, muitas pessoas, muitas personalidades estiveram do seu lado. Essas pessoas continuam do seu lado, pensam ainda como o senhor, que a gente precisa de um novo modelo, ou elas acabaram esquecendo do assunto também? Não, de forma nenhuma. Eu não vi, não senti nenhum esquecimento por parte nem das autoridades, sejam senadores, muitos eu tenho contato até hoje, debatemos, continuamos discutindo o assunto, artistas que se envolveram, que até hoje são extremamente solidários à causa, estão extremamente preocupados com a questão da segurança, que afinal eu acho que é um dos assuntos prioritários da pauta no país, a questão de segurança, que está realmente intolerável. As pessoas, eu e acho que todo mundo tem medo de andar na rua, a gente anda na rua olhando para trás, a gente se acostuma com esse estresse do dia a dia aqui no Brasil, e isso é muito grave. E o senhor alguma vez já pensou não só lutar por esse tema como pessoa física, Ari Friedenbach, mas talvez ter um mandato, ser eleito, se candidatar a deputado federal, a senador, entrar para a política para tratar desse assunto? Eu hoje, depois já de alguns anos, já vão para 5 anos do crime que tirou a nossa filha, estou vendo como um caminho, sim, me candidatar a deputado federal, e deputado federal, sim, porque é o único caminho para se lidar com esse tipo de questão, que é legislação penal. Em Brasília, seja no Senado, seja na Câmara. Então, eu vejo sim como um caminho possível entrar para esse caminho da política, para tentar, não acredito que resolver o problema, eu acho que não tenho esse poder todo, mas talvez tentar plantar uma pequena semente para daqui a alguns anos a coisa andar para frente, porque eu sinto que nós estamos, se não andando para trás, pelo menos parados no mesmo ponto. Mas isso não aconteceu ainda até hoje porque o senhor deu esse tempo, esses 5 anos, ou porque não teve oportunidade? Eu não concordo com a colocação. Eu vejo que a coisa vem acontecendo, ainda que não seja pelo caminho político-partidário, eu tenho conseguido sim deixar o assunto na pauta. Tanto que nas últimas eleições presidenciais, um dos assuntos que foi debatido foi a questão da redução da maioridade penal. Então eu acho que sim, andamos, eu acho que a gente pode andar mais. Se eu conseguir eventualmente me colocar
como deputado federal, talvez eu consiga fazer andar mais do que eu fiz até aqui. Mas eu acho que a gente caminhou um pouco, sim. O que eu perguntei dos 5 anos é não do assunto não ter andado, mas por que o senhor ainda não se candidatou? Porque o senhor deu esse tempo para o senhor ou ainda não teve a oportunidade? Porque, assim, é um assunto extremamente delicado. Para mim, pessoalmente, entrar para a política é uma questão que me deixou com muitas dúvidas até eu tomar a decisão de que talvez esse sim seja o caminho. Eu acho que esse tempo foi um tempo necessário para amadurecer a ideia, para não parecer nem para mim nem para ninguém talvez um oportunismo também. Mas eu acho que mais do que qualquer coisa é o amadurecimento realmente de entender que talvez esse seja um caminho possível. O senhor falou, quando a gente estava agora falando sobre esse assunto, faz 5 anos que tiraram a nossa filha. Existe toda uma família também por trás, não é só o senhor. Como que está a família do senhor, a mãe da Liana, o irmão, todo o pessoal, como que eles encaram esse assunto 5 anos depois? Eu hoje, por coincidência, faço 24 anos de casado. Obrigado. E eu estava ontem comentando com a minha esposa, nós estamos conversando sobre isso, que é um assunto que está sempre presente. Eu acho que até isso é que nos faz estar vivos inteiros, é falar sem tabus da Liana, falar sem tabus de tudo que a gente viveu e que a gente vivencia. Então a Márcia é uma pessoa muito tranquila, muito equilibrada, e eu acho que a gente sempre fala isso para nós mesmos, assim, a gente tem passado com louvor por tudo isso, a gente tem conseguido manter o equilíbrio, conseguido manter o bom humor, conseguido cuidar com muito carinho do Ilan, sem muita loucura, conseguindo ser mais ou menos equilibrados, talvez pais quase normais, mas eu acho que a gente tem conseguido realmente, apesar das perdas, assim, perdemos o meu pai depois da Liana, perdemos minha sogra, assim, todo mundo, quando eu costumo dizer que é como você joga uma pedra num lago e se formam as ondas. Então, quando se mata alguém numa família, não se mata só aquela pessoa. Isso não é notícia, isso não vale para efeito de condenação. Mas, na verdade, essa quadrilha que tirou a nossa filha, tirou meu pai, tirou minha sogra, tirou a alegria de viver de muitos amigos da Liana, de todas as pessoas que conheciam a Liana. Isso mexe com toda a sociedade. Tá certo, Ari. A gente está quase terminando o nosso programa. Eu queria que você, antes, deixasse uma mensagem para o público, para as pessoas, sobre o caso da Liana, sobre esse assunto de se ter um cuidado com os menores que cometem crimes hediondos e os que cometem outros crimes corriqueiros. O que eu gostaria de dizer é que, assim, primeiro, eu acho fundamental se debater com muita clareza, com muita didática, a questão ligada à redução da maioridade penal. Eu acho muito perigoso se acreditar em fórmulas mágicas, como quando se propõe a redução de maioridade penal, como se isso fosse a solução dos problemas. Não é, e muito pelo contrário. Eu acredito, sim, num processo mais amplo e que vai aplicar a pena quando necessária, independente da faixa etária. Isso, sim, vai atacar o problema, acredito eu, de uma forma mais eficaz. Acredito que as pessoas precisam ter muita clareza, muita lucidez na hora de votar, porque a gente vive numa democracia e o único momento que a gente pode espernear é o momento do voto. Então, fazer desse momento de uma democracia um momento efetivamente muito importante e de muita responsabilidade, porque aquela pessoa na qual você está votando é quem vai defender os seus interesses. Depois não adianta achar que ninguém faz nada. Então, quando a gente vota, a gente precisa votar com muita consciência. Quando a gente faz filhos, a gente precisa fazer filhos com muita consciência. A gente tem que cuidar da questão da natalidade também, que é um assunto que a gente não abordou e agora me ocorre. É muito importante controle de natalidade num país extremamente pobre como o nosso. Esse assunto tem que ser abordado com muita responsabilidade também. Tá certo. O senhor quer deixar algum contato para quem quiser continuar falando nisso com Ari Friedenbach? Gostaria de deixar o meu e-mail, que é fried@uol.com.br. Fried é F-R-I,
@uol.com.br. Tá certo, Ari, muito obrigado pela sua presença. O programa Falando Nisso vai ficando por aqui. Você também pode assistir pela internet através do site www.falandonisso.net. Até a semana que vem.